Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Lucas 11, versículo 17. Jesus está realizando a sua missão. E qual é a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus entre nós, aproximar as pessoas de Deus, refazer a aliança de Deus com o seu povo, salvar a humanidade que se separou do Criador pelo pecado. Bom, esses são modos como nós tentamos explicar a missão de Jesus. Nós o vemos no seu trabalho redentor, anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão, perdoando os pecadores, libertando pessoas da dominação do mal. Que os demônios se opusessem a Jesus, isso a gente entende. Que os grupos privilegiados de Jerusalém o odiassem, até dá para entender. Mas que pessoas religiosas, praticantes da lei, se indispusessem contra Jesus a ponto de o difamarem, tentando desmoralizá-lo, ou até tramando a sua prisão, isso nos deixa perplexos. Pois foi o que aconteceu. No Evangelho de hoje, vê-se como eles começaram a espalhar que Jesus expulsava demônios com a autoridade do próprio Satanás. Olha que jogo baixo. Espalhar que Jesus agia em nome do diabo. Haja paciência. Era gente de má vontade, procurando desqualificar a vitória de Jesus sobre o mal. Agora, o pior é que se tratava de pessoas muito religiosas. Jesus chamou para a lógica. Se for assim, se o mal estiver combatendo contra si mesmo, diabo contra diabo, então estão realmente perdidos, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Acaba se esfacelando, se autodestruindo. Não tem a menor lógica. Mas essa palavra de Jesus também poderia ser entendida a respeito dos seus opositores. Esse grupo de gente maldosa estava cavando o buraco para o seu próprio povo. Se eles ficassem contra Jesus, fazendo propaganda contra ele, dividindo o povo, causando desunião, qual seria o fim do seu povo? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. De fato, 40 anos depois da morte de Jesus, houve uma guerra dos romanos contra os judeus e não ficou pedra sobre pedra. O povo hebreu perdeu tudo. Um reino dividido não prospera. O que Jesus diz no Evangelho de hoje nos espanta. Ele, tão tolerante, um dia nem quis que os discípulos proibissem alguém que pregava e curava em seu nome, sem pertencer ao grupo deles. Deixa, ele disse, quem não está contra nós está a nosso favor. Mas no Evangelho de hoje ele diz, a respeito dos que o estavam difamando, quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Disse tudo. Vamos guardar a mensagem. Jesus, no exercício do seu ministério, encontrou muita oposição. Oposição das elites e de muitas lideranças populares, como foi o caso dos fariseus. Foi acusado de muita coisa. Uma dessas acusações dizia que ele agia em aliança com Satanás. Coisa triste. Gente dividindo o povo. A difamação, as falsas acusações geram desconfiança e divisão na comunidade cristã. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil falar mal de uma pessoa, difamá-la, destruir a sua imagem. E tem muita gente ruim interessada em desmoralizar a igreja e a sua opção pelos pobres.
Não repasse acusações maldosas contra a igreja, o Papa, os ministros sagrados. Trabalhe pela comunhão, pela unidade. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Lucas 11, versículo 17. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu nos chamas a reconhecer o reino de Deus que chegou com Tua presença, com Tua palavra, com Tua ação. Disseste, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Cremos em Ti, Senhor, e não queremos apenas usufruir de Tua graça e de Teus dons. Queremos também estar ao Teu lado, tomar Tua defesa quando maldosos continuarem Te difamando ou Te injuriando em Tua igreja, em Teus ministros, em nossas pastorais. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A unidade da igreja não é só uma construção humana. É, sobretudo, dom do Espírito Santo que nos une a Cristo, cabeça do corpo, e a todos os membros. Hoje, reze pela unidade de todos os que estão unidos a Cristo, pela fé e pelo batismo. Vitorioso, ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Olá, esse testemunho é do Paulo, de 35 anos. Eu queria dizer o quanto Deus é importante na minha vida e o quanto Ele sempre foi refúgio, sempre foi abrigo, sempre foi paz. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, menino de tudo. E aos 24 fiquei sem andar e sem enxergar, depois de um acidente horrível de carro. Foi 1 mês em coma na UTI, foi 4 anos em uma cama sem andar e sem enxergar, e Deus estava lá o tempo todo. Que as pessoas possam encontrar o melhor lugar em Deus, lugar de paz, lugar de razões para agradecer, para erguer as mãos para o céu. Que Deus abençoe a todos, que ouve as meditações diárias, sempre. Agradecemos ao Padre Antônio Alves de Campinas, que nos fez chegar esse áudio do Paulo, que acompanha a meditação diária. Neste final de semana, a nossa peregrinação chega a Roma para participar do Jubileu da Espiritualidade Mariana. Depois de passarmos pela Porta Santa, vamos participar do Terço Mariano neste sábado com o Papa Leão XIV, rezando pela paz. E no domingo estaremos na missa que ele vai presidir na Praça de São Pedro.
E vou deixar o formulário no WhatsApp e nas redes sociais para você, se desejar, incluir algum pedido especial, porque, claro, vamos continuar rezando por suas intenções. Até amanhã, se Deus quiser.